Papai colocou um chicote atrás da porta. Chicote de cavalo, não é para criança. Ele então, para reforçar o que? Sua autoridade disse: nesta casa nunca vai se mentir, nunca. Você tem essa regra na sua casa, amigo? Deve ter. Nesta casa nunca vai se responder para a mamãe sem respeito. Tem essa regra na sua casa? Diz que sim. Graças a Deus. Nesta casa nunca vai ser pronunciado um palavrão sequer. Nenhum. Lá na Bolívia a gente ouvia palavrão talvez 100 vezes por dia. E a natureza da criança é imitar. Só que tem um chicote atrás da porta. Eu vi uma coisa interessante nesse Brasil. Essas placas com números que ficam lá das estradas, das ruas, penduradas aqui e ali, 50, 60, acho que de vez em quando tem 80, que até aparecer uma maquinazinha que alguns chamam de pardal, outros que chamam de radar, outros chamam de fiscalização eletrônica. Até eles aparecer, ninguém prestava atenção naquelas placas. Acho que nem eu. Tem uma placa que diz pare. Eu vejo sempre os motoristas chegar nessa placa, dar uma olhada nos dois lados, vai embora. Não faço isso lá na América, não. Eles têm outra ideia sobre para, significa para mesmo. E logo você tem uma boa multa se você não parar. A diferença está em o significado da placa. A placa aqui significa cuidado, pode haver um carro chegando. Lá diz, a lei é você parar. Aqui no texto, a lei é de Cristo fazer discípulos, ensinando-os a fazer tudo que eu vos tenho ensinado. Meus irmãos, é trabalho de uma vida inteira ensinar seus filhos e primeiramente ensinar a si mesmo a obedecer tudo que Jesus ensinou. Os mandamentos de Jesus, diz João 15, versículo 10, eu vou ler esse versículo para aqueles que não lembram o que diz esse versículo. É um versículo tremendo para a sua vida e a minha. João 10, 15, 10. Está aqui. E provavelmente está na sua Bíblia também. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e tenho permanecido em seu amor. Jesus Cristo obedeceu ao Pai. Lembra no jardim de Getsemane, tira esse cálice, vamos beber da cálice do Senhor. Mas não a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo? Eu me submeto à tua vontade. Então, meus discípulos, caros discípulos de Jardim Primavera, nossa vida cristã é um constante aprendizado dos mandamentos de Jesus. Amém. Quando Setestad, aquele irmão, cujo irmão se tornou prefeito de Londres há mais de 100 anos atrás, que começou 2 missões,
que era um dos homens mais ricos, quando ele ganhou sua herança, talvez de toda a Inglaterra, estava na Universidade de Cambridge. E veio D.L. Moody, por acaso, eu estou aqui por causa dele, D.L. Moody, porque ele fundou uma escola, meus pais se encontraram naquela escola, senão eu não teria nascido. Preciso de dois, né? Pai e mãe. E ele fez um apelo para missionários ir para a China. E quem foi lá foi C.T. Studd, S-T-U-D-D. E um dia, quando ele estava ali, depois de ter feito tanta coisa para a obra de Deus, tanto na África como na China, na Índia, depois de ter dado toda a sua herança, 100% de sua herança para a obra de Deus, glória a Deus, aquele irmão estava em Keswick, na mais antiga conferência bíblica do mundo. Começou em 1860. E no seu quartinho, lá nas altas horas da madrugada, uma luz debaixo da porta. Deve ter morrido, estava velho. ai Jesus, Algum irmão foi abrir a porta sobre a ver se estava vivo sim. ai mais vivo, Com os cotovelos em cima da mesa, uma Bíblia aberta. O que está fazendo, senhor Studd? Estou procurando mandamentos para obedecer. aleluia, Os irmãos se importam com os mandamentos de Jesus? amém, Se importa mesmo. A minha experiência é que as irmãs e os irmãos nas igrejas estão mais interessados em receber bênçãos do que aprender a obedecer. Eles querem uma vida boa com o Senhor. Por favor, Senhor, me dá um pouquinho mais de dinheiro, está faltando. Me dá um emprego melhor, eu não estou gostando do meu chefão aí. Me faça isso, me faça aquilo. Em vez de aprender com Jesus no jardim de Getsemane, Pai, tira esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. aleluia, Os mandamentos de Jesus são o caminho da vitória, são o caminho da felicidade, é o caminho que diz o próprio Senhor Jesus, em João 15, versículo 10, de gozar do amor de Deus, habitar no amor de Deus, e sentir que Deus lhe ama. Quando vem uma dificuldade, um tsunami na sua vida, Deus lhe ama, não há problema não. Quando tem um acidente, quando chega uma doença, não tem problema, porque eu estou habitando no amor de Cristo. Agora, se você não está guardando os mandamentos do Senhor, aquele mesmo tsunami chega na sua vida, Deus está me batendo. Deus está usando aquele chicote de cavalo ai na minha região traseira. Eu tive que ir para Belo Horizonte há muitos meses atrás para tentar resolver um problema. Sabe qual é o problema? Um livro que saiu publicado em Belo Horizonte que ensina que Deus não pune seus filhos. Eu fui lá para dizer, olha meus irmãos, eu não acredito muito nisso não. É verdade que todos os meus pecados já estão perdoados. Mas que Deus quer filhos obedientes, escravos. Lembra que Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Que Cristo é Senhor da minha vida. Então o que importa muito mais a vontade dele do que a minha vontade. Quando eu tenho essa ideia e vivo nessa ideia, como a vida muda, meus irmãos. Como a vida muda. Esta semana, um amigo meu foi para João Pessoa para examinar os livros, entradas e saídas de uma companhia de João Pessoa. Eu não vou dizer qual é, eu conheço o dono.
homem de Deus, homem que quer obedecer a Deus. E este amigo examinando, está tudo errado. Está tudo errado. Sabe quanto ele pagou um fiscal? R$300 mil. Para quê? Para não ser denunciado. E este amigo meu foi lá para passar 3 dias. E ele chorando diz, eu vou ou fechar a companhia, ou fazer o que está certo. O que ele está fazendo? Entendendo o que significa ser escravo de Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho que fazer isso todo dia. Todo dia tem que dizer, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Na minha maneira de falar com Patrícia, às vezes a gente fica meio irritadinho, né, com a esposa, diz um pouquinho. Ai, Jesus. Pode falar. Trata a esposa com a mais perfeito amor, como Cristo amou sua igreja. Ah, meu irmão, quanta bênção esse texto. Esposa, submissão ao marido. Ele é o canal da autoridade de Cristo na sua vida. E esta é aquela mulher que não quer fazer nada do que o marido manda. Meus irmãos, está errado. Toda autoridade pertence a Cristo. E quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 4 anos, eu não entendia nada. Eu simplesmente sabia que eu estava com um problema de consciência. Tinha que falar com Jesus. Mamãe disse, Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados. Eu senti o alívio de ter falado com Jesus, aceito essa salvação, só que agora estou aprendendo e aprendendo durante esses 80 anos quase, desde que eu aceitei a Jesus, que significa guardar os mandamentos de Jesus. Meus irmãos, Jardim Primavera vai ter muita flor nesse jardim. Vai ter muitas flores quando esses irmãos estão obedecendo os mandamentos de Cristo. Quando estão fazendo tudo que Jesus ensinou, inclusive fazendo discípulos. Aliás, esse é o que o texto mais enfatiza. Isto é, ensinar as pessoas de sua casa, de sua vizinhança, qualquer pessoa que quer aprender o que significa ser servo, escravo de Jesus Cristo. Interessante, no texto não tem nenhuma multa, não tem nenhum chicote, não tem nenhuma vara. O que significa isso? Ele quer sua obediência apenas pelo amor. Ele não é legalista. Legalista é que se você não fizer o que a sinagoga ensina, imagina Paulo, quantas vezes ele recebeu 39 batidas. Por quê? Porque não obedeceu à lei de Deus, segundo os fariseus e os saduceus ensinaram. Mas olha, guardar os mandamentos de Jesus, ele não recebeu nenhuma chibatada, nenhuma prisão, porque ele amava assim. E quando a gente ama, você tem maior prazer em fazer a vontade dele. Uma mulher jovem ficou presa numa casa incendiada em Londres, anos atrás. Sua vida ia ter o mesmo fim de mais de 200 jovens em Santa Maria, apenas uns 3 meses atrás. De repente, janela quebrada,
Um bombeiro entra lá, pega ela e desce ela e coloca em terra firme, sã e salva. Ela tão assim agitada que nem disse nada para ele. Mas depois a refletir, ele entregou sua vida, ele arriscou sua vida para me salvar. Então ela disse, eu tenho que procurar esse João. Acho que ela fez um bolo muito bonitinho para levar para ele. Descobriu quem era, que era o nome dele, foi lá para a estação dos bombeiros e entregou o bolo para ele. Uns dias depois veio um telefonema dele para ela. Disse, você não gostaria de sair? Ai, Jesus. E chegar num bom restaurante? Disse, gostaria. Sabe o que aconteceu? Né? Casaram. Jesus. Por que ela cuida bem desse marido? Não é porque ele é chefe da vida dela. Não é porque ela tem uma espécie de sentimento de ser escrava dele. É porque ele ama aquele. Amém. Ele amou aquele. Imagina uma pessoa arriscou sua vida para me salvar daquelas chamas terríveis que vem matar. Autoridade é isso, irmãos. Não tem nenhum castigo no texto, nenhuma multa que faz o motorista de São Paulo sempre passar devagarzinho